Amém. A paz do Senhor Jesus. Hoje eu não sei porquê, mas eu estou emocionada. Mas eu sei que Jesus está neste lugar. Amém, igreja? Hoje a nossa lição, nós vamos falar sobre discernimento. Irmãos, e pensa numa lição difícil de estudar. Porque ela é muito preciosa e ela é muito profunda. E por mais assim que eu poderia ter me empenhado mais, poderia ter investido mais o meu tempo. Já falou. Uhum. Vamos separar as salinhas, os jovens, os teens, né? As crianças já podem ir para suas salinhas. Então, como eu estava dizendo, poderia ter investido mais o meu tempo. Mas eu espero que a graça, que a misericórdia do Senhor nos ajude e que nós possamos aprender mais do Senhor. E eu gostaria que alguém fizesse uma oração, abençoando mais uma vez a nossa escola dominical. Alguém se prontifica a orar, por favor? Irmão Gerson, vem orar. Paz do Senhor, igreja. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, para sentirmos, Senhor, o Teu Espírito Santo falar às nossas vidas, Senhor. Nesse instante, Senhor, nós entregamos, Senhor, a professora, Senhor, que ela possa ser usada por Ti, Senhor, instrumento, Senhor, para nos mandar, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Visita cada coração aqui, Senhor, sana as dificuldades, Senhor. Esteja conosco nesse dia. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nossa lição é a última liçãozinha da revista. E nós vamos falar sobre discernimento. O nosso texto base está lá em Provérbios 4. Provérbios 4, do 1 ao 19. A nossa lição ela fala de discernimento. Mas é praticamente impossível, e às vezes a gente pode até confundir discernimento com sabedoria, conhecimento, revelação. Por isso que a palavra discernimento, ela envolve outros, né, dons do Espírito e manifestação do Espírito Santo. E, às vezes, nós podemos confundir, mas está intimamente ligado com a palavra sabedoria. E eu queria ler esse texto, ou alguém gostaria de ler? O irmão aqui se prontificou a ler. Como que é o seu nome? O Almir vai ler. Por favor, Almir. Até o 19, tá? Do 1 ao 19. Vamos tentar prestar atenção o quanto a sabedoria é importante na nossa vida. Amém? Exaltação paternal. Ouve, filhos, as instruções do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, ela te guardará. Amai-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estime-a
e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Darás à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas se embaraçarão os teus passos. Se correreis, não te tropeçarás. Retém as instruções e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na veredas dos perversos, nem siga pelo caminhos do mal. Evita-o, não passe por ele. Desvias-te dele e passa de largo, pois não dorme, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violências. Mas a veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Amém. Irmãos, tem como viver sem a sabedoria? Esse capítulo aqui, do 4, do versículo 1 até o 19, o que nós precisamos é a sabedoria. E a sabedoria é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, a sabedoria e o conhecimento, eles são de Deus, são impossíveis ao homem humano de compreender. E aí, ao longo da nossa lição, nós vamos falar muito da sabedoria, do conhecimento, da revelação, do discernimento. Mas eu gostaria de falar da profundidade da sabedoria do Senhor. Como pôde, aos nossos olhos humanos, pensar? Tornar-se plenamente homem sem deixar de ser Deus, para morrer na cruz por nós. Olha a profundidade da sabedoria do nosso Deus. Tornar justos pecadores, sem fazer com que ele se torne injusto. Olha a profundidade da sabedoria do nosso Deus. Conquistar e vencer o pecado de tal forma que no novo céu e nova terra não haja mais possibilidade de pecado, sendo o último paraíso superior ao primeiro. Olha a profundidade da sabedoria do nosso Deus. Se relacionar e interagir com homens dentro das escolhas e decisões humanas, sem deixar que com isso, no final, fazer exatamente tudo o que ele planejou. Antes mesmo da fundação do mundo. Olha a profundidade. Fazer com que a desobediência de um povo judeu levasse à salvação de todos os povos. Queria que alguém lesse, por favor, lá em Romanos 11, 33 a 36, por favor. Porque quão insondáveis são os juízos de Deus. Luciana, por favor. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluias. Os juízos de Deus se referem às escolhas e às decisões que ele fez lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Insondável, é algo que nós não podemos compreender, que é impossível aos olhos humanos de compreender. Eu estava ouvindo uma pregação, e aí o pastor disse que uma jovem chegou nele e falou assim: pastor, eu não quero ir para o céu, não.
Aí ele, minha filha, como assim? Você não quer ir para o céu? Ah, não. Deve ser muito chato ficar lá só cantando, só olhando, só adorando a Deus. Olha, né, a ingenuidade, a falta de experiência, até nossa mesmo, porque se nós formos pensar na eternidade, por mais que nós pensemos na eternidade, ao nosso coração é impossível nós imaginarmos o que Deus preparou para nós, apesar de nós lermos na Bíblia, apesar não, né? Nós lemos na Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, irmãos, a verdade é que nós não conseguimos entender a profundidade que é a eternidade. E quando nós formos para o céu, quando nós formos viver na eternidade, nem a eternidade vai ser possível para que nós compreendamos como é a multiforme sabedoria do nosso Deus. Não vai ser cansativo, não tem como ser cansativo, não tem como ser monótono no céu. É porque aos nossos olhos limitados, ao nosso coração limitado, é impossível nós entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nem com esse discernimento, né, que nós vamos falar dele, é impossível. Mas nós precisamos entender e colocar no nosso coração que vai ser muita coisa boa de se viver no céu. Amém? Continuando, porque ele decidiu fazer uma aliança com Abraão, um povo pequenininho, que naquela época já existiam várias e grandes nações. Quão profundidade é a sabedoria do nosso Deus. Que no plano de salvação, ele sacrificaria o seu próprio filho, morrendo numa cruz, numa morte lenta. Oh, quão profunda é a sabedoria e o conhecimento do nosso Deus. Deus revelou o seu plano através dos profetas, dos apóstolos e nas suas escrituras, para que nós recebêssemos um pouquinho daquele que ele tem para nós. Então, esse nosso texto base, ele fala para andarmos em sabedoria, e a sabedoria ela está ligada também ao discernimento. Lá em Efésios 5:15, 17. Por favor, quem lê? Efésios 5. Irmãos, vamos participar para a gente não cochilar, tá? Vamos participar. Efésios 5, do 15 ao 17, por favor. Gerson. 15 ao 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias eles são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Que nós possamos andar nesse mundo como pessoas sábias e não como insensatos, tolos, sem o conhecimento de quem é Deus e o que Ele deseja de nós. Paulo está dizendo, olha aí, veja como vocês estão andando, presta atenção em como vocês estão andando. Nós temos o passado, nós temos o presente e o futuro. E o futuro pertence ao nosso Deus, mas nós precisamos da sabedoria para nós tomarmos algumas decisões. E lá, na nossa igreja, em Atos, fala que a igreja ela era chamada de o caminho. Nós estamos num processo de caminhada aqui nesta terra. E lá no em Atos, fala que a igreja era chamada de o caminho. Na verdade, vocês lembram lá em Atos que fala que as pessoas que seguiam a Jesus era o caminho. Então, que nós possamos continuar permanecendo neste caminho que é o nosso Senhor Jesus. Vamos andar prudentemente, né? Vamos andar assim, observando, examinando e prestando atenção no que nós estamos fazendo e da maneira como nós estamos vivendo. Amém, igreja? E aí nós vamos agora passar para a nossa revistinha, que é o primeiro... A revistinha ela traz uma historinha. E eu vou ler bem rapidinha, na primeira página aí.
Um professor de um seminário evangélico trouxe para a sala de aula uma fita cassete com uma pregação, a fim de que seus alunos ouvissem e avaliassem. Ao terminar, perguntou-lhes: "O que vocês acharam?" Um respondeu: "Professor, fazia um tempo que não ouvia uma pregação tão boa." E assim foi a opinião de quase todos os alunos. Então o professor declarou: "Vocês acabaram de ouvir a mensagem de um fundador de uma seita religiosa que nega a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, o problema não está no que falou, mas no que o pregador não falou." E eu acho muito interessante, irmãos, porque nos dias em que nós vivemos, a palavra do Senhor fala que viriam muitas pessoas para enganar os seus escolhidos. Então, muitas vezes a gente está ouvindo, e você não está prestando atenção no que aquela mensagem realmente está falando. E para isso nós precisamos do quê? Discernimento do Espírito. Então, a pregação foi muito boa, foi ótima, mas não era de Deus. E muitas vezes a palavra fala que nós pecamos porque nós não conhecemos. Nós precisamos estar constantemente buscando a palavra. Preparando essa lição, irmãos, eu falei: gente, como eu estou longe de me converter. Porque por mais que nós lemos, se nós não pararmos para meditarmos e orar, para que Deus dê discernimento na sua palavra, quantas vezes, irmãos, eu li aquela passagem lá, acho que é Êxodo, que fala que o povo o povo de Israel, que Moisés libertou, chegou num determinado ponto que o povo reclamava, e Deus então mandou serpente abrasadora para queimar lá o povo. E aí, gente, mas aí depois, resumindo a história, né, irmãos, porque não vai dar tempo. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze para ir lá adorar. Eu: Senhor, mas esse negócio aí não estou entendendo muito assim na minha cabeça, não. Porque fala que não pode adorar. E então, um dia eu, lendo e ouvindo, eu entendi qual que era a tipologia daquela serpente de bronze. O que é que Deus estava querendo com aquilo. Então, se nós não investirmos o nosso tempo na palavra, buscando, estudando, tem muitas coisas que nós não vamos entender, porque a palavra de Deus ela é muito rica, ela é muito detalhada em várias coisas. Quando nós vamos estudar na questão da Arca da Aliança, a gente fica impressionada com a riqueza de detalhes e o que o Deus queria falar ali conosco. Às vezes a gente acha chato ficar lendo aquilo, porque a gente está lendo só por ler. Mas quando você vai estudar, quando você vai ver o significado e as tipologias que tinham ali, a gente fica impressionado com o que Deus queria falar ali conosco. Então, nós precisamos realmente buscar discernimento para nós entendermos e não aceitarmos qualquer coisa que vem, que não seja da palavra de Deus, que não seja do Espírito Santo de Deus. Então, eu queria fazer uma pergunta. O que para você é discernimento? Quem quer falar para mim, por favor? O que você entende por discernimento? Pode ser do Aurélio mesmo. Você ser sensato, saber decidir, né, o que é o certo e errado com razão, não com emoção. Uhum. Quem mais? Entendimento. Quem mais? Estabelecer diferença entre as coisas. Né? Exatamente. Qualquer coisa. Você saber diferenciar com sabedoria as coisas. É verdade. Aí é isso mesmo. Discernir significa conhecer distintamente, perceber com clareza por qualquer dos sentidos, apreciar, distinguir, discriminar, estabelecer diferença, separar, fazer apreciação, julgar e decidir. E aí, o nosso primeiro tópicozinho, o que não é discernimento espiritual. Irmãos, isso é tão interessante porque, às vezes,
nós estamos falando ou fazendo alguma coisa que não é realmente da vontade do Senhor. Isso não é da vontade de Deus. E, às vezes, nós somos influenciados por alguém, né, pelas redes sociais. E, assim, a gente precisa muito hoje discernir, porque, às vezes, é um relativismo tão grande. Não, isso não tem nada a ver. Hoje em dia, isso é assim mesmo. O mundo nos leva para isso. Mas nós precisamos buscar discernimento para Deus, para que nós andemos no Espírito. E aí, lá em Atos 16, eu gostaria que alguém lesse, por favor, como Paulo teve um discernimento do que não era de Deus aquele Espírito. Por favor, Atos 16. Quem lê, por favor? Rapidinho. Gerson. Do 16 ao 18, por favor, Gerson. 16, de 1 a 18. Chegou também o Derbe e a Lista. Atos 16, do 16 ao 18. 16, desculpa. 16 ao 18. Então, vamos lá. Diz assim: aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro um jovem possesso de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aparentemente, ela estava ajudando, não estava? Ó, aí vai uns homens de Deus. Está indo, e ela falando atrás. Era para ajudar, não era? Mas Paulo, com o seu discernimento, ele se irritou, falou: sai. Aqui não te cabe. Então, qual que é a estratégia do diabo? Como ele não pode mentir, então ele vai o quê? Usar algumas estratégias para o quê? Tentar enganar. Então, o discernimento, às vezes, ele não é tão, as coisas não estão tão claras. Aquilo que é óbvio, você consegue enxergar. Mas o discernimento é algo que você precisa ter de especial para você conseguir enxergar as coisas. E isso vem de Deus para a sua vida, para a minha vida. Amém? E aí eu já queria ir para o tópico 2. Alessandra. A paz. Essa semana, né, o Dandan, o Ricardo e o Rafa estavam brincando de futebol. E eu lá sentada vendo, né, e de repente o Dandan veio: mãe, uma pedrinha aqui entrou no meu pé. E eu, sem óculos, nem vi a pedra. Falei: não, meu filho, tira a pedra e vai brincar. Aí tirou e foi brincar. Mas depois eu fiquei pensando, né? Uma pedrinha pequenininha impediu ele de caminhar. E detalhe, ele não viu essa pedra, né? Então, assim, eu fico você falando a importância da gente ter o discernimento, que às vezes uma pedrinha atrapalha a gente de caminhar até Deus, né? E a gente não vê. Tem situações que a gente não vê, mas está ali impedindo a gente do nosso objetivo, que é o quê? É caminhar para a salvação, caminhar para Deus, né? Com certeza. Estudando essa lição, irmãos, eu vi assim, como nós estamos propensos a nem buscar o que é discernimento. A vida hoje está tão corrida, e nós vamos até falar um pouquinho disso mais para frente, tão corrida, que se nós não buscarmos, se nós não orarmos, nós vamos vivendo no automático. E discernimento está totalmente
totalmente desligado do automático. Não tem nada a ver. Discernimento é você estar ligada no Espírito do Senhor o tempo todo, orando, buscando o direcionamento do nosso Deus. Nós vamos... eu vou pular esses outros tópicos, né? Discernimento não é intuição, a não ser que alguém queira falar. Né? Porque, às vezes, eu estou sentindo que algo vai acontecer. Né? Às vezes, a gente assim, ouve muito isso aí. Mas, se a pessoa for cristã, se ela tiver uma intimidade com o Senhor... Né? Não é intuição, é discernimento do mundo espiritual. E, às vezes, nós usamos o termo, né, incorreto, falando que eu estou com uma intuição. Não sei se os irmãos concordam comigo. Se não concordar, pode levantar a mão aí, que nós vamos discutir aqui, que eu gosto desse negócio. E discernimento também não é oportunismo. E aí, se a gente for entrar nessa seara aqui, a gente vai longe, porque, infelizmente, né, até no meio evangélico... Não, que eu sempre penso nisso, sobre discernimento espiritual, que às vezes quando uma pessoa, um irmão, vem pedir um conselho para você, internamente você fica naquela obrigação, não, se a pessoa veio pedir um conselho, eu tenho que dizer alguma coisa para ela. Mas você não sabe o que dizer. E daí você começa a inventar alguma coisa para dizer, só porque a pessoa veio pedir, você acha que tem a obrigação de dizer alguma coisa, mas não tem o que dizer. Isso é falta de discernimento. É verdade. Então, eu já queria passar para o tópico 2, que é... Quem pode ler, por favor? Que é discernimento espiritual. E aí, depois, eu já queria que alguém procurasse 1 Coríntios 2, por favor, porque discernimento espiritual é um dos dons do Espírito. Vamos lá, por favor. Discernimento espiritual é uma ação crítica do cristão, iluminado pelo Espírito Santo, que busca autenticidade, verdade, para vivenciar a vontade de Deus. Vamos esmiuçar essa definição de discernimento espiritual. 1 Coríntios 2, por favor. 2, do 10 ao 16. Luciano, aqui. Por favor. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. O homem natural entende as coisas de Deus? De jeito nenhum. Às vezes eu pego algumas pessoas assim... Não, mas eu não acredito nisso, não. Não, você tem o direito de não acreditar. Mas que existe, existe. Aí, se você não acredita, o probleminha é seu. Mas que ele existe, ele existe. Então, irmãos, ser sábio nesse mundo é você andar de acordo com a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, que é o que Coríntios falou aqui, depois nós vamos ver dos dons. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos buscar o direcionamento do nosso Deus, porque com o seu discernimento, Ele vai nos dar a revelação daquilo que Ele quer para nós. Vocês estão entendendo? Amém? Porque tem tanta gente
letrada, tanta gente culta, mas que na hora de tomar uma decisão, ela não toma no discernimento. É culta, tem um conhecimento, mas ela não tem o discernimento de Deus para tomar algumas decisões. Isso é tão importante porque a gente estava até a gente leu até quem está no projeto de leitura bíblica, a gente está naquela parte que Deus chama Moisés e fala: olha, agora você vai entregar o cajado para Josué. E então Deus fala assim: olha, fala para Josué o seguinte, que quando ele for para a guerra, quando ele for guerrear, ele primeiro precisa me consultar para ir e para voltar, porque eu posso ter outros planos, eu posso ter outros projetos. Então ele precisa orar a mim. Vai lá no sacerdote, o sacerdote vai orar e vai falar para ele o que ele vai fazer, buscando discernimento de Deus nas suas ações. E para entender também que era Deus que tinha o controle de todas as coisas na vida dele, na vida do povo de Israel. Amém, igreja? Deus quer sempre que nós consultemos a Ele através da sua palavra. A sua palavra é o nosso direcionamento. A verdadeira sabedoria é eu e você olharmos com os olhos de Deus, aquilo que nós temos, aquilo que nós queremos, olhar com os olhos de Deus. É ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria é melhor do que o próprio conhecimento, porque a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Lá em Provérbios 9, 10 diz assim: porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria, ela nos livra dos nossos excessos, dos nossos exageros. Quando nós temos sabedoria, vamos falar aí das mulheres, né? Às vezes em casa a gente tem assim umas situações meio complicadas, né, não, meninas? E aí a gente realmente precisa de sabedoria para lidarmos com algumas situações que nós vamos passando. E aí, como eu disse, o discernimento, ele é um dos dons do Espírito. Só que, como eu disse, na correria da vida que nós estamos, se nós não pararmos para meditar, nós vamos conseguir ter discernimento para tomar algumas decisões importantes? Ou até decisões do dia a dia? Irmãos, eu diria que não. Porque a gente vê tanta coisa acontecendo, às vezes a pessoa acha que aquilo é de Deus. Eu acho que é de Deus, então eu vou fazer. Não, porque eu estou com pressa, eu não posso orar, não posso esperar a resposta de Deus, não. Eu acho que Deus está nesse negócio. A Bíblia não tem achismo. Ou é ou não é. Então, para nós conseguirmos discernirmos as coisas que Deus quer para nós, antes de fazermos até um negócio, irmãos. Até não, o negócio. Nós precisamos orar muito. E eu já dei esse testemunho aqui. Quando eu fui abrir o consultório com uma amiga, e aí, irmãos, pensa numa pessoa que estava assim: Senhor, Senhor, me fala, Senhor, me fala. E eu assim, orando, até que um dia o Senhor falou comigo na sua palavra. Lá em Isaías, aquela famosa: filha, eu estou contigo. Se passares pelo fogo, eu estou com você. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Irmãos, eu chorei muito porque Deus falou profundamente comigo, porque eu não sabia o que estava por vir. E nós começamos a reforma em janeiro, fevereiro, e aquela reforma e tal, dia 20 de março, pandemia. Falei, e agora? E eu pensando comigo, né? Qualquer coisa eu penduro no meu marido, né? Jesus, Deus é bom, orando. Mas, irmãos, para a glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso, eu não precisei... calma, né? Calma, pera. Para a reforma eu precisei do meu marido, tá? Mas para as minhas despesas do consultório, para a honra e glória do nome do meu Deus, eu falo isso assim, porque Deus é lindo. Nunca precisei de R$1, irmãos. R$1, porque o cuidado de Deus, porque Deus mandou que eu fosse, porque Ele estaria comigo.
para a glória de Deus, tudo fechado, nada, e o povo online, mas na verdade eu fiquei uma semana sem trabalhar, porque o povo estava, né, muito ansioso em casa, depressivo, queria sair para algum lugar, bora de 2 máscaras, bora todo mundo. E lá eu não peguei Covid, não peguei do meu marido, mas lá não peguei. Cuidado de Deus, irmãos. Buscando discernimento do Senhor, se o Senhor tinha aquilo para a minha vida. Na direção do Senhor. Só um testemunhozinho. Amém? Então, para nós andarmos na direção do Senhor, nós precisamos buscar o discernimento para ouvir a voz do Espírito. Nós precisamos desacelerar o nosso coração e a nossa vida corrida. E para falar de vida corrida, eu sei bastante também. Não, hoje eu vejo muito isso a maneira como a gente vive hoje, né? Ninguém mais vive sem um celular. É verdade. Você pega nossos avós, nossos pais, nossos avós, ficavam sentados, eu lembro muito dos meus avós, tinha aquelas cadeiras de balanço na varanda, eles ficavam lá refletindo, pensando. Hoje, quem é que mais faz isso? A gente não tem tempo. Hoje tudo é tédio. Você pega um jovem hoje, faz uma pergunta, ele vai consultar o Google para ver o que é. Ele não tem mais consciência de refletir. Como é que a pessoa vai ter discernimento se ela não consegue mais pensar sozinha? É verdade. Então, a gente tem que cuidar muito, que a gente fica escravo de muitas facilidades e perde muito sentido das coisas. É verdade. Eu concordo. Oi. Vera? Espera aí, pega o microfone que eu não ouvi. Não, você citou lá a passagem, né, que foi lá no sacerdote, pedir oração e tal, né, sobre o que ele ia fazer. E hoje, no nosso dia a dia na igreja, nós somos muitos aflitos de alma, de muitos conflitos. Você chega na igreja, como saber se eu vou até o sacerdote para pedir a oração? Sabe, eu tenho isso assim comigo, assim, entende? Eu sei que eu preciso, mas eu fico um pouquinho assim. É porque eu já passei por algumas experiências assim, talvez não muito agradáveis, aí hoje eu tenho esse bloqueio assim. Não que eu tenha um bloqueio de pedir oração para a igreja, nada disso, né? Não é isso. Me desculpa, mas eu não entendi muito bem. Assim, foi uma pergunta? Sim. Se você vai até o pastor, é isso? Não é assim até o pastor. Por exemplo, aqui na igreja, vamos orar, tal, assim, vai todo mundo junto, você está entendendo? Para a oração. Então, como eu saber se eu devo compartilhar? Não, ter esse discernimento de ir até. Sim. Aí é. Não foi até o sacerdote pedir oração? Deus mandou que ele fosse. Exatamente. Por exemplo, eu estou passando por eu estou citando um exemplo. Eu estou passando por algumas dificuldades. Como eu saber, como eu ter esse discernimento, esse entendimento de tomar essa atitude para que aquele problema, digamos assim, da minha vida, eu tenha uma luz, alguma coisa assim. Não, é por esse caminho. Você entendeu? Vera, sabe o que eu entendo? Porque, assim, às vezes a nossa resposta ela está dentro da Bíblia. Justamente porque a gente anda tão aflito, tão ansioso, porque, assim, a ansiedade, na verdade, olha eu entrando na seara da ansiedade, ela tira toda a nossa criatividade em saber o que fazer. Às vezes eu estou tão ansioso, só que a palavra do Senhor, resumindo um pouco, fala assim, lá em Pedro: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho cuidado de vós. Calma, irmão, eu sei, calma, peraí. Eu sei que não é tão fácil assim. Só que, quando nós estamos ansiosos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco, que acalme o nosso coração, para que nós possamos entender o que Ele fala para nós na palavra. Porque todas as coisas já foram feitas. Então, assim, às vezes você está aflita, você quer uma oração, né, para
às vezes a pessoa usa, né? Deus usa a pessoa para falar com você, falar até do seu problema, porque existem profetas ainda. Eu creio que existe muito profeta de Deus para ministrar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Mas eu acho que a maior resposta está aqui. No meu caso, né, enquanto eu fiquei correndo, com medo, porque o medo também ele gera ansiedade, eu não estava ouvindo a voz do Senhor. Até que um dia eu separei um sábado para orar, para jejuar, para ficar ali esperando uma resposta do Senhor para a minha vida. E eu sei que tudo contribui para que nós nos dispersemos, para que nós fiquemos aéreos e não realmente voltemos para a palavra. Mas assim, a oração, eu creio muito que a nossa igreja ela é muito de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus ele está neste lugar, Deus está neste lugar, Jesus está neste lugar. Então, Deus pode usar as pessoas para te abençoar através de uma oração. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Porque Deus também fala no seu coração. Né? Vai lá na frente. Você pode ser ministrada por essa pessoa. Respondi ou não? Não, ela falou que sim. Quer falar novamente? Tá. Me perdi aqui um pouquinho, tá. Isso é muito interessante, irmãs, porque a revistinha não se aprofunda na questão do discernimento como dom, não é? Na composição que Paulo faz aqui, dos dons que são distribuídos para o crescimento da igreja, distribuído a cada um conforme a utilidade. Né? É o termo que ele usa. Os dons são distribuídos a cada um conforme for útil. Né? Conforme for útil. Agora, o dom de discernir, eu acho que deveria ser o mais buscado, um dos mais buscados, porque, na atualidade, ele seria muito útil. É verdade. Né? Por causa até dessa questão que a irmã colocou ali, dependendo de quem está fazendo a convocação para a oração, às vezes a gente não tem muita segurança do que ele está dizendo. Ele está chamando para a oração porque, geralmente, numa pregação acalorada, o finalmente com a oração é muito interessante. Isso é prática quase que todas as vezes que a gente anda por aí que tem esses movimentos. Então, tem a pregação, tem o sacudir, o corre para lá, o corre para cá, e um esforço tremendo da parte de quem está se colocando e etc, coisa e tal, mas alguém prometeu que neste culto teria uma bênção, e então, por causa desta promessa que foi feita na propaganda do culto, eu vou fazer uma oração aqui, quem vem aqui na frente, às vezes as pessoas nem têm tanta certeza do que querem, e vão lá para frente para receber a oração. Então, isso também é uma questão de discernimento, discernir se realmente o que está sendo dito é para você. Não que esteja, às vezes, errado. Às vezes, alguém está dizendo alguma coisa para uma única pessoa dentro de uma multidão de 100, de 200 pessoas. Isso eu não tenho dúvida, que, às vezes, a palavra está dirigida para alguém que precisa. Por isso, alguém levanta a mão e aceita Jesus. Né? Agora, a síndrome da manada é que é uma questão que não entra o discernimento, em que a gente cai na manada. Chamou para orar, todo mundo levanta e vai para frente para orar, faz fila para orar, e etc. Coisa e tal. Eu entendi o que ela disse. Ela, nesse momento, às vezes, do chamamento para a oração, ela não sente de ir, não acha que deve ir. Eu também faço isso. Está chamando, e eu estou aqui sentado. Eu também não vou. Se eu não sentir, eu não vou. Não vou. Não, eu fico sentado. Né? Aliás, os irmãos podem achar que ficar sentado é irreverência, mas é porque eu tenho um joelho que precisa ser trocado e Jesus não trocou. Então é isso. Então, aqui Paulo enfatiza essa questão dos dons espirituais. É uma relação de dons que estão relacionados. Inclusive, lá no capítulo 12. O dom da sabedoria é o capítulo 12, fala 12. Dos dons. A relação do dom de ter sabedoria, de ter conhecimento, o dom da ciência, os 3 primeiros dons, relacionado com os últimos, é tudo um emaranhado de coisas que, quando colocado cada coisa no seu devido lugar, a igreja é uma bênção. Amém. E sabe o que eu acho, irmão? Eu acho não, né? Eu acredito
Tá, ele vai falar, eu vou só... Muitas vezes, é igual eu falei, na correria a gente não para ouvir a doce voz do Espírito Santo, porque ele fala. Eu já tive experiências tremendas de estar assim, andando, caminhando, e uma voz falar comigo e eu olhar assim. E não era coisa boa que Deus estava falando, não, sabe, irmãos? Era um chicotinho. Mas o Espírito Santo de Deus estava falando comigo. Eu tive o discernimento que era o Espírito Santo de Deus que estava falando comigo. Caminhando bem assim, distante. Obrigada. E eu resolvi começar a conversar com Deus e naquela caminhada, e o Espírito Santo falou comigo. Às vezes nós precisamos tirar um pouquinho, né, desacelerar um pouquinho de um monte de coisa que a gente tem para fazer para ouvir a doce voz do Espírito Santo, porque ele fala. Refletindo ainda sobre o que a irmã perguntou, eu passei muito tempo pedindo a Deus orientação sobre esse dom de discernimento, e um dos dons que eu mais pedi para Deus. Porque eu entendi muito cedo um temor um medo mesmo de o homem me enganar, né? E de confiar no homem. Então, eu entendi que a irmã perguntou aí, porque eu também fiz essa questão um dia para Deus. Será que eu ainda devo buscar um profeta, como, né, no Antigo Testamento os reis, os homens buscavam os profetas, buscavam um sacerdote, até que um dia eu entendi que Deus rasgou o véu, né, e nós temos o acesso direto ao Espírito Santo de Deus para ter esse discernimento. Então, eu aprendi, né, fui pedindo a Deus para entender como que eu deveria discernir a vontade de Deus na minha vida. E aí eu entendi que toda vez que eu tenho algo, né, para Deus me trazer uma resposta, então eu espero, a primeira coisa, né, crer, a fé, esperar, e aí Deus sempre me confirma numa pregação, né, como o irmão falou, às vezes numa pregação, e até na palavra de Deus. E eu conto nos dedos o dia que eu cheguei até um homem, algum profeta, algum homem, para pedir um conselho. Porque eu coloquei isso na prova da minha fé, de que eu deveria ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir a voz de Deus. Então, dessa forma, irmã, que eu entendo como que eu vou saber se naquela oração, numa pregação, é a vontade de Deus. Na palavra, eu creio que na palavra de Deus vem realmente, como você falou, a resposta. Às vezes, vem uma palavra ali que você já leu muitas vezes, mas Deus traz ali, naquele momento, que você precisa, que você está perguntando a Deus, né? Verdade. Aquilo que você precisa. Verdade. Os sábios ouvirão e aumentarão o seu aprendizado, né? E lá em 2 Timóteo, olha só, 2 Timóteo 2,7 diz assim: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Por isso que eu falo, a resposta está na palavra. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? E aí, irmãos, eu queria ler aqui, ou alguém lesse, por favor, só para completar até o que o irmão Estevão... Completar não, né? Vamos mostrar na palavra. Coríntios 12. Vamos ler, por favor. Alguém lê aí? Eu estou perdida da hora e sem óculos. Oh, sério? Gente, misericórdia. Não vai dar tempo. Por favor, lê aí. Coríntios 12. Vamos ler, então, a partir do 4? 12, a partir do 4, por favor. A diversidade, 1 Coríntios. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro discernimento de espíritos,
a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém. Glória a Deus. Provérbios 18:15. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Então, viu, irmãos, como está tudo ligado? A sabedoria, o discernimento, o entendimento e o conhecimento. Conhecimento eu busco. O Senhor também, né, aqui na minha tradução, fala que é um dom da ciência, que é também um conhecimento. Gente, a hora não vai dar, estou chocada. Mas para fazer a obra do Senhor, resumindo um pouco, né, nós precisamos de discernimento, porque a palavra também fala assim, olha, se você não examinar a quantidade aí, não põe a mão, não. Estou falando com as minhas palavras, que eu esqueci do versículo. Né? Vai fazer uma obra, meça lá, para ver se você vai conseguir terminar essa obra. Vocês entenderam o versículo que eu estou falando, né, irmãos? Por quê, irmãos? Às vezes nós queremos fazer coisas sem o discernimento de Deus, para Deus, que Deus não está nesse negócio. Né? Aquilo que é de Deus vai funcionar, vai para frente. E a obra que é da carne é só fadiga, é canseira, é enfado. Então, nós precisamos buscar discernimento também para fazer a obra do nosso Deus Todo-Poderoso. O homem natural, ele vive pela sua própria cabeça, mas o homem espiritual, o homem maduro, ele busca, né, verdadeiramente a direção do Espírito Santo. Quantas horas mesmo? 10:10. Que hora que termina? 10:30. Falta 20 minutos? 15? Senhor. Irmão, oh Deus, vamos lá. Quando nós não buscamos... Olha, vamos falar uma historinha rapidinha que todo mundo já conhece. Quando a gente não busca o discernimento de Deus. O que Abraão e Sara fizeram? Mas Sara começou, né, a história. Sem discernimento, o que ela fez? Não, essa promessa aí está demorando demais. Eu já passei da idade, você também está muito velho, e você vai ser pai mesmo? Vamos arrumar, né, uma serva, uma minha serva, e você dorme com ela. Vamos dar uma mãozinha para Deus, porque eu acho que Deus, ele assim, não está entendendo como é que eu estou, então vamos dar uma ajuda para Deus. Barriga de aluguel. O irmão esteve falando aqui. Olha a falta de discernimento espiritual de Sara, e nós vemos o que isso acarretou na história. E quem aqui nunca falou assim, não, mas eu acho que Deus precisa da minha ajudinha. Eu acho que Deus assim não está entendendo o que eu estou querendo. Aí a gente, Deus, por que o senhor não faz assim, né? O senhor bem podia fazer assim, né? Para quem nunca? Falta de discernimento. Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus não precisa da minha minúscula, insignificante ajuda para fazer alguma coisa por mim ou para mim. Não precisa. Deus não precisa de mim e de você. Então, a falta de discernimento das coisas para a minha vida faz com que eu, às vezes, pague um preço pelas minhas escolhas erradas. Amém? Então, vamos lá, vamos correr, né? Na nossa revistinha, eu quero só pegar o tópico aqui para falar da meditação na palavra do Senhor. Irmãos, essa parte da nossa revista, ela tem sido hoje, resumindo já o que a gente falou, uma das coisas mais importantes para a nossa vida, para o nosso viver. Lá em Tiago 22-25 diz assim: a importância de um relacionamento com a palavra de Deus. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente,
Mas praticante zeloso será muito feliz em tudo que empreender. Então, essa meditação na palavra do Senhor, ela vai fazer com que nós sejamos sábios, que nós sejamos sensatos ao vivermos neste mundo. Nós precisamos ser zelosos. A palavra ela tem o poder, quando nós estamos lendo, de revelar quem nós somos. A nossa verdadeira identidade. Irmãos, já parou para... Às vezes, assim, a gente está lendo a Bíblia, aí você fala assim, Senhor, como eu preciso ainda me converter. Senhor, como eu preciso mudar o meu caráter. Senhor, como eu preciso da sua ajuda. Porque a palavra ela nos traz o entendimento como é a nossa própria identidade, quão miseráveis nós somos. Então, quando nós estamos lendo a palavra, o Senhor ele vai ministrando no nosso coração e Ele vai nos dando discernimento de como nós temos que viver. É meditando na palavra que nós vamos aprender com Cristo. Jesus fala assim, aprendei de mim, aprendei da minha pessoa, que eu sou manso e humilde de coração. Amém? Então, se eu busco a santificação na minha vida, eu me aparto daquilo que é errado. Eu me aparto daquilo que me afasta de Deus. A sabedoria é você usar de maneira adequada o conhecimento. Os frutos da sabedoria revelam se a nossa fonte é humana ou divina. Tem um escritor do livro Monge Executivo que ele diz assim, você não é o que você pensa, você não é o que você sente, você não é o que você fala, mas você é o que você faz. Você é o que você faz. Então, o que você faz depende do que você é. Isso é muito sério, irmãos. Porque pensar, sentir e falar é uma coisa. É o que a gente muito fala na psicologia. O negócio é o comportamento. Que comportamento que você está tendo diante das coisas. E o 2 é a vida devocional. Para conhecermos a Deus, nós não podemos ter um relacionamento à distância. E principalmente com o nosso Deus. Nós precisamos buscar a intimidade para nós conseguirmos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quem concorda? Precisamos de intimidade para conhecermos mais e mais do Senhor. Amém? E aí, irmãos, nesse conhecer, nessa vida devocional, eu queria que alguém lesse, por favor, rapidinho, lá em João 6:51. Porque eu queria falar um pouquinho da palavra do Senhor em nossas vidas, que ela é vinda como um maná do céu sobre as nossas vidas. João 6:51, por favor. Todo mundo ouviu? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, quando a gente lê isso, não tem como nós não nos lembrarmos quando o povo estava lá no deserto, quando Deus mandou o maná cair do céu. Ali, Jesus estava falando de uma tipologia, que é alguma coisa, um acontecimento do Antigo Testamento que ele tem um sentido simbólico, pré-figurativo da realidade que aconteceu no Novo Testamento. Esse maná. Então, o maná é uma figura da palavra do Senhor para nós, que nós só vamos conseguir entender como uma vida devocional com o nosso Deus. Lá em Apocalipse 2:17, Jesus diz assim, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido. E lá no Salmo 25 também fala assim, que o segredo do coração de Deus, ele só revelará para aqueles que o buscam e o temem.
Então, para eu ter alguma coisa a mais com o Senhor, entender e ter discernimento na sua palavra, eu preciso muito buscar o meu Deus Todo-Poderoso para que o maná do céu venha sobre a minha vida. Então, Jesus mostra que o maná é algo figurativo, espiritual para as nossas vidas. É o pão vivo do céu. É a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 8:3. Então, existem tesouros escondidos em Cristo que não serão descobertos se nós estivermos longe do nosso Deus. As coisas de Deus, os segredos do Senhor, do coração de Deus, são revelados para aqueles que realmente o temem e o buscam. E lá em Hebreus 9:4 também, fala desse maná, que existem tesouros que eu e você só podemos desfrutar somente se nós desenvolvemos um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Agora, o jejum. Vai dar tempo? Vamos lá. Irmãos, a importância do jejum nas nossas vidas. E eu já recebi tanta bênção, irmão, fazendo jejum, porque ali é onde nós nos humilhamos mesmo perante a face do nosso Deus. É onde nós dizemos: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Me capacita, Jesus, para a tua obra, porque eu preciso do Senhor. Irmão, quando nós estamos jejuando, nós estamos quebrantados. Nós estamos abertos a ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. E essa é uma prática importantíssima feita desde o Velho Testamento, né? Os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, os apóstolos jejuaram, Jesus jejuou. Olha a importância do jejum nas nossas vidas para nós termos também o discernimento. Quando nós jejuamos, é porque ali nós realmente estamos dispostos, né, a receber mais de Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É que, se algo está bom, através do jejum, nós podemos melhorar ainda mais espiritualmente falando. É uma forma de nós nos achegarmos mais perto de Deus, de nós nos curvarmos diante do nosso Deus. E lembrando que o jejum ele precisa ter um propósito. Né? Eu vou ficar sem comer porque eu vou fazer jejum que até emagreço. Não, tá, irmãos? Não. Eu vou fazer jejum porque não sei. O jejum ele precisa ter um propósito nas nossas vidas. E esse propósito é de nos fortalecer espiritualmente falando. Quantas e quantas lutas eu passei já na minha vida. E eu venci muitas delas, me fortalecendo no Senhor. Com a graça de Deus. Através do jejum, o Senhor respondeu a minha oração. O propósito do jejum é reconhecer que a ajuda de Deus ela é mais importante e mais poderosa do que qualquer ajuda humana. Alguém quer falar alguma coisa? Quer participar? Não? Com o jejum, nós buscamos a face de Deus para dizer que nós somos totalmente dependentes dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. Com o jejum, nós temos a confiança que o socorro vai vir do céu. Com o jejum, nós temos a boa mão do nosso Deus Todo-Poderoso sobre nós. Sabe, irmãos, Jesus fala que tem demônios que só é tirado com muito jejum e oração. E assim eu falo, tem algumas batalhas nas nossas vidas que nós só vamos vencer com jejum e oração. Muita oração e muito jejum. Porque o mundo, ele não está brincando. Como diz o ditado aí, o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é o diabo mesmo.
Então, nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos buscar o jejum para nós termos as armas espirituais para lutarmos com aquilo que é espiritual. Amém, igreja? Bora. Graças a Deus. Alguém quer participar? Não, só dizendo que no próximo domingo a gente vai começar uma nova revista, é sobre as parábolas de Jesus. E lá, a primeira aula diz por que Jesus ensinava por parábolas. Existem várias interpretações, mas a revista diz que as pessoas que tinham intimidade com Deus, que tinham a presença do Espírito, compreendiam. E aquelas que não tinham, não compreendiam. Então, o que a gente entende com a aula de hoje? Que quem entendia na época que Jesus falou, os discípulos, e até hoje, entende as parábolas quem tem discernimento espiritual. Quem não tem discernimento, não entendeu e não continua não entendendo hoje também. É verdade.